Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos meditando o sagrado texto do Evangelho deste dia. Comecemos o nosso dia na presença de Deus, no espírito de agradecimento. O maior agradecimento que devemos fazer todas as manhãs é o louvor à vida. Esta vida que Deus nos concede com tanto zelo a cada dia. E esta vida se manifesta o seu grande milagre no ato de respirar. Portanto, respire, Deus. Seja você testemunha da sua respiração. E assim você se faz presente no momento presente, tornando e tendo-se Deus neste momento. Deus não está no futuro nem no passado, está aqui e agora. Portanto, contemplemos Deus no agora. É aqui que Deus se manifesta. Hoje a igreja lembra também um grande santo, São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja. João nasceu em Antioquia, provavelmente em 349, educado pela mãe, Santa Antusa. Viveu vida monástica dentro de casa, nos anos de sua juventude. Depois, quando morreu sua mãe, retirou-se para o deserto, e aí permaneceu 6 anos, dos quais os 2 últimos passou no retiro solitário de uma caverna, em detrimento da saúde física. Chamado à cidade e ordenado diácono, dedicou 5 anos de preparação ao sacerdócio e ao ministério da pregação. Ordenado sacerdote pelo bispo Fabiano, tornou-se o seu zeloso colaborador no governo da diocese de Antioquia. A especialização pastoral de João era a pregação, na qual revelava os dons de orador e sua profunda cultura. Pastor e moralista, mostrava-se ansioso em transformar o comportamento prático dos seus ouvintes e não permanecia na exposição de raciocínio sobre a mensagem cristã. Em 398, João de Antioquia, o sobrenome Crisóstomo, o que significa boca de ouro, foi-lhe conferido 3 séculos depois pelos bizantinos. Foi chamado para substituir o patriarca Netário na prestigiosa Cátedra de Constantinopla. Na capital do Império do Oriente, João desenvolveu logo a atividade pastoral e organizadora que suscitou admiração e perplexidade. Evangelização rural, criação de hospitais, procissões anti-arianas sob a proteção da polícia imperial, sermões de fogo com que castigava os vícios e as friezas, severas advertências aos monges indolentes e aos eclesiásticos demasiado sensíveis aos apelos da riqueza. Os sermões de João duravam horas inteiras, mas o douto patriarca sabia usar com consumada perícia todos os recursos da retórica, não para aliciar os ouvidos de seus ouvintes, mas para ensinar, corrigir, recriminar. Pregador inseparável, João não era muito diplomático e as encrencas com a corte bizantina foram inevitáveis. Deposto ilegalmente por um grupo de bispos chefiados por Teófilo e exilado com a cumplicidade de Eudóxia, a imperatriz foi reconduzido logo depois pelo imperador Arcádio, atingido por várias desgraças que sobrevieram ao palácio. Mas 2 meses depois, João era de novo exilado
primeiro para a fronteira com a Armênia, depois para as margens do Mar Negro. Durante este último exílio, em 14 de setembro de 407, João morreu. Do sepulcro de Comana, o filho de Arcádio, Teodósio, o jovem, fez transferir os restos mortais do santo a Constantinopla, onde chegaram na noite de 27 de janeiro de 438, entre uma multidão triunfante. Dos numerosos escritos do santo, lembramos um pequeno volume sobre o sacerdócio, obra-prima da espiritualidade sacerdotal. São João Crisóstomo, rogai por nós. O evangelho que hoje nos oferece a Igreja vem nos mostrar justamente esta realidade que viveu São João Crisóstomo. É Lucas 7, de 11 ao 12, continuação do evangelho de ontem. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhes disse: Não choreis. Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas palavrinhas. A primeira, Jesus, ele sente compaixão daqueles que são injustiçados, escravizados e oprimidos. Por esse motivo, ele não se satisfaz, não se contém ao ver a miséria. Ele sente compaixão. E é esta atitude de Jesus que faz com que ele venha dar conta deste sofrimento. E aí ele então se aproxima daquilo que não se podia. Jesus se aproxima, não só se aproxima, toca naquele defunto, chama-o de volta e este ressuscita, volta a viver. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus aqui está condenando a injustiça que era feita com aquelas pessoas empobrecidas, os chamados anauíns, os pobres de Javé, que ainda hoje, infelizmente, milhões e milhões de pessoas no nosso Brasil e no mundo perecem por falta de alimento, por falta do suficiente para sobreviver. A segunda coisa que nós vemos neste texto é a fé daqueles que testemunham essa atitude de Jesus. Logo, os olhos das pessoas creem, acreditam, um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo, ou seja, Deus lembrou do seu povo. O santo de hoje, São João Crisóstomo, é um santo defensor da pobreza, um grande santo intelectual, mas que não viveu nos palácios e não compactuou com as riquezas que estavam nos palácios, muito menos com as riquezas das liturgias. Não foi um sacerdote adepto às grandes celebrações, às indumentárias, às vestes, mas foi um santo voltado à pobreza, àqueles que estavam distante dos grandes palácios. Rezemos, amados irmãos e irmãs, e peçamos a Deus a graça de vermos, de termos olhos para ver aqueles que passam dificuldade e assim podermos, como Jesus, estender a eles as nossas mãos. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.